Ao chegar aqui, eu escutei alguma coisa sobre os ensinamentos, o aprendizado, né? A questão de entender as parábolas, não era isso? E não à toa que eu venho falar sobre um detalhe, que é a questão do o tempo e o aprendizado. Porque Jesus, né, como nosso grande inspirador e exemplo, né, ele usou, ao encarnar entre nós, as parábolas como maneira, né, de nos explicar as leis divinas, as leis naturais. E é muito interessante que eu escolhi, na verdade, das leis divinas ou naturais, da parte terceira do capítulo 1 do O Livro dos Espíritos, né? Na questão 626, ela vem com a seguinte pergunta: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? E aí eles continuam: antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? Então, assim, aqui ele já mostra, né, como é que a gente lá atrás começava a discernir mais ou menos o que poderia estar certo do que poderia estar errado. A princípio, parecia ser uma sensação, uma intuição que fazia com que, de certa forma, nós, naquela época encarnados, sentíssemos ou um prazer com determinada atitude ou um incômodo por também determinadas atitudes. Isso já fazia com que nós começássemos a perceber que alguma coisa havia entre o certo e o errado dessas atitudes. Porém, né, o homem, mesmo tendo, nós sabemos, o apoio, né, da espiritualidade, dos espíritos já mais antigos, naquele tempo de reencarne nosso, para nos darem uma certa luz no final do túnel, ainda assim nós tínhamos muita dificuldade de entendimento. E então vem Jesus, o Cristo, para que através das suas parábolas, da sua palavra, nos esclarecer, né, o que era certo, o que era errado. Então, olha a resposta dos espíritos. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. E eu acho muito interessante quando ele fala isso, hão podido entendê-las e ensiná-las, porque normalmente a gente procura tudo esmagadinho, né? Hoje em dia o pessoal diz assim, quer que desenhe ou tá bom, né? No nosso tempo era tudo mastigadinho. Para quem é jovem assim há bastante tempo quanto a gente, lembrava que minha mãe dizia, quer que mastigue, né? Hoje em dia os jovens dizem, quer que desenhe, porque parece que a coisa está clara. Mas, algumas vezes por preguiça, outras por realmente falta de capacidade ainda, né? De amadurecimento,
mesmo com 90 anos de idade terrena, às vezes a gente não está maduro o suficiente para a compreensão dessas leis, né? E também, muitas das vezes, nós já temos o conhecimento, mas esquecemos o quão necessário se faz ensiná-los, passá-los adiante. E aí retemos para nós esses conhecimentos como se fossem um tesouro apenas que deveria, né, no caso, ficar apenas sob o nosso poder, e que não é, né? Esses conhecimentos são realmente tesouros, mas tesouros que precisam ser divididos para que se multipliquem. Continuando, então, os espíritos mantêm, pelos ensinos, mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Quer dizer, aqueles antes de nós, né, já vinham tentando nos alertar. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados, pela ignorância na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Todos aqueles que acordam começam a perceber realmente e a sentir o que é certo e o que é errado, não precisando necessariamente de que alguém os dê a demonstração tão clara, tão desenhada ou mastigada, né? E então, eles, na questão 627, eles vêm nos explicar, né? Por que a pergunta é a seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Bom, aí é muito interessante a pergunta, porque a resposta vem carregada de muita sabedoria, né? Porque Jesus, ele falou, mas ele falou de uma maneira para aqueles que o escutavam e que daquela forma poderiam começar a acender essa luz, essa sabedoria sobre as leis, né? Porém, hoje nós já temos uma outra maneira de ouvir, de escutar e de interpretar as coisas. E por isso veio o Consolador, para que a gente pudesse ter mais clareza dentro da nossa visão, digamos assim, mais atualizada pelo passar do tempo, dessas mesmas leis, sendo elas mais esmiuçadas, mais esclarecidas, palavras por palavras, pensamentos por pensamentos, e não apenas como uma historinha que se conta a uma criança, fazendo analogias de atitudes, de pensamentos, né? Para que se conheça a grandeza do bem e a pequenez do mal. Então, o que nos dizem os espíritos? Jesus empregava a miúde na sua linguagem a
alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Então, vê-se que é necessário, né, mexer-se em todo o movimento de conhecedores e de estudiosos e daqueles que deixaram brotar em si as leis, para que se pudesse chamar a atenção novamente de todos nós sobre elas, né? E é muito, e aqui como eles falam, muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, para que a gente não só as divida com todos os outros, mas principalmente para que nós a pratiquemos. Porque toda hora que eu escuto alguma coisa sobre prática, eu sempre me lembro de São Francisco quando dizia, né? Vá e mostre Jesus, né? Se preciso for, fale sobre ele. Porque mostrar Jesus, mostrar as leis é agir. Como a gente costumava também ouvir sempre, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Quer dizer, esse ensinamento não nos é imposto, ele nos é colocado à apreciação, quer dizer, ao nosso conhecimento, para que nós, através da nossa visão, procurarmos decidir se é válido ou não aquele ensinamento, aquela colocação. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Porque muitos já tentaram, né? Nos trazer novas condutas, novos pensamentos, mas todos eles, a seu tempo, vão sendo derrotados. Derrotados não na luta frente a frente, mas na derrocada daqueles que não possuem raízes, não possuem realmente a força da inteligência suprema, né, que nos rege, que nos conduz e que nos traz as leis para que possamos, com maior facilidade, integrarmos o seu reino de paz e de felicidade. E nos estudos, né, dessa matéria
da inspiração, enfim, que me veio, eu dei de encontro com esse livrinho, O Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati. E ele é interessante porque ele, assim, ele é um resumo, bem resumidinho mesmo, de atitudes e de pensamentos, né, sobre a doutrina e sobre a nossa conduta também como espíritas. E é muito interessante porque, sem querer, né, e a gente fala isso sorrindo porque a gente sabe que o acaso não existe para nós, né? Há sempre uma mão que nos conduz. Eu abri numa página que fala assim, sobre a reencarnação. E diz assim: o Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista. Prega a reencarnação do espírito. Ponto. Nós vivemos alternadamente no mundo espiritual e no mundo material. No mundo espiritual, vivemos sem o corpo de carne, e para lá iremos através da morte. Isto é, do desencarne. No mundo material, vivemos num corpo de carne, e para cá viemos pelo nascimento, isto é, pela reencarnação. As finalidades da reencarnação são 3: o aprendizado, a elevação e a reparação. Por isso chegamos à Terra investidos de graves responsabilidades e com um programa definido para cumprir. Vejam que interessante, porque ele é bem sucinto, né? É bem curtinho. Creio eu, né, me dou essa liberdade, com todo respeito, a dizer que, para o momento em que foi escrito, se fazia necessário poucas informações, diretas, mas poucas, porque havia muito ainda a se desvendar. Né? E aí ele diz assim, aprendizado. Antes ele fala: não estamos na Terra em gozo de férias, ou para vivermos ao sabor de nossa fantasia. Aprendizado. A Terra é uma escola na qual estamos matriculados para desenvolver as nossas faculdades nobres. Pelas numerosas experiências que a vida na Terra nos proporciona, educamos o nosso sentimento, isto é, o nosso coração. E ele vai, né, trazendo e desenvolvendo todo um conteúdo, mas bem sucinto, do qual hoje, talvez, cada frase dessa nós pararíamos para desenvolver, né, e pensar, e questionar, e chegar realmente a essa simplicidade de explanação. Simples, porém profunda. E o que me chamou muito a atenção é que uma hora, sobre a reparação, eles dizem assim: se formos maus e praticarmos o mal, teremos de arcar com as consequências do mal que tivermos praticado. E assim, a reencarnação funciona como um corretivo ao espírito culpado. Aquilo que tivermos feito, os outros sofrer, isso mesmo sofreremos durante nossas encarnações. Aí, claro que ele explica que, contudo, a reencarnação não é um elemento corretivo apenas, ele é também um elemento reparador. Ainda bem, né? Porque senão a gente ia ficar, como diziam muitas vezes, né? Tá, então eu vou, te mato, tu vai e me mata, e a gente vai ficar naquele círculo vicioso, sem interrupções, porque se eu tenho que sofrer o que eu fiz o outro sofrer,
vai ficar sempre tudo igual, né? Muito dificilmente alguém vai chegar por nada e perdoar aquele por tê-lo feito sofrer. E a gente perdoa através do aprendizado, do conhecimento, da retirada do véu da ignorância sobre a não validade de ferir o outro com a mesma arma que fomos feridos. Porém, creio eu novamente, me dando a ousadia, de que era um momento em que se falava dessa maneira, até se desenvolver mais os estudos a ponto de podermos compreender que nem tudo que com ferro fere, com ferro será ferido. Por quê? Porque Deus nos dá tempo, nos dá ensinamento, nos dá amor, e através desse tempo e de amor, muitas vezes nós deixamos de sermos algozes tão ferozes e nos minimizamos ao máximo, né? Se preciso ainda for a reparação de erros cometidos contra nós mesmos. Então, o aprendizado, vejam que ele vai se desenvolvendo e se modificando cada vez mais, quando mais e mais nos entregamos ao estudo, ao conhecimento, que nos liga sempre ao Pai. Quando, junto a esse aprendizado, nós colocamos o amor à frente. O amor que transparece em forma de humildade, de querer bem, de dar a mão a quem precisa, de nos tornarmos servos a servir aos que necessitam, né? Então, são atitudes contrárias àquelas que de repente nos foram feitas, que nos vão fazer realmente mudar e crescer, né? E nos elevarmos, como uma das questões colocadas aqui, a elevação, que diz, à medida que vamos educando nossos sentimentos e adquirindo sabedoria, no mesmo passo iremos elevando-nos a planos superiores do universo, isto é, ingressando em colônias espirituais mais adiantadas. A nossa elevação é uma consequência da educação de nosso sentimento e da sabedoria já conquistada. Então, vejam que nós não sofreremos sempre a consequência direta dos nossos atos de uma reencarnação anterior, porque depende muito do que viermos a fazer na atual encarnação. Todos aqui talvez já saibam, mas é sempre bom lembrar, né? A história daquele irmão que vinha para perder o braço, né? E aí veio tão consternado, tão resiliente, conseguiu superar várias questões, se tornou um certo exemplo de bondade, de superação, que então acabou lhe faltando não o braço, mas apenas um dedinho, né? Então, a gente vê, né? E vai compreendendo passo a passo, através da sabedoria
dos sentidos, através das dores, das barreiras, das dificuldades, a gente vai ficando mais sábio, e da sabedoria do conhecimento, né? Que nos traz esclarecimento, nós então vamos evoluindo gradativamente, tendo sempre como visão a lei maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Porque eu preciso me amar, e me amando, eu preciso dar o mesmo valor que eu me dou ao outro. E isso já é uma sabedoria incrível, porque a gente dali tira muitas lições, né? Porque ninguém dá o que não tem. Se a pessoa realmente não sabe o que é se amar, no sentido mais profundo e puro da palavra, porque, como dizem, quem ama cuida, quem ama respeita, e eu não estou falando do outro, estou falando de si próprio, né? Quem consegue se cuidar, quem consegue se respeitar, provavelmente consegue também respeitar e cuidar do outro. Agora, quem se violenta, provavelmente violentará aos outros. Por isso que Jesus foi bem claro: a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo, lembre de amar como a si mesmo. E a importância de se saber amar. E tudo isso só se adquire aprendendo, dia a dia, momento a momento, sentimento a sentimento, porque nós já temos todas as leis em nós mesmos. Só precisamos ter o silêncio necessário para escutá-las, ou, melhor dizendo, senti-las. Então, na verdade, né? Ou a verdade que o Mestre nos trouxe é justamente aqui: o aprendizado é constante. Estamos aqui para dividir e multiplicar. Dividir o conhecimento e multiplicar o amor que dele pode e deve brotar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos gestos e, principalmente, em nosso pensamento. É um exercício, sim, um exercício constante de saber pensar, de saber ouvir, saber falar e de saber agir. Quanto mais nos exercitarmos conscientes, de preferência, né, nessas questões, mais estaremos no caminho mais próximo, ou melhor, mais longe da nossa inferioridade. Que Deus, Pai, e toda a sua falange possa trazer sempre para nós o sentimento claro da moral necessária em nossas condutas, em nossos dias, em nossos lares e em todos os lugares por onde dividirmos com outros irmãos a nossa caminhada.
Obrigada a todos. Que assim seja. Então vamos continuar com o nosso pensamento elevado, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo